Olá, boa noite a você. Este é o Jornal da Record. Exército Brasileiro vai triplicar a estrutura na fronteira com Guiana e Venezuela. Governador de São Paulo sanciona a privatização da Companhia de Saneamento do Estado, a Sabesp. O Jornal da Record já está no ar. Oferecimento: Bradesco. Empréstimo na hora em 3 cliques é fácil. Após se reunir com o presidente Lula para tratar da crise entre Venezuela e Guiana, o ministro da Defesa afirmou que o Brasil não quer ser instrumento de incidente diplomático. A Ariane Bittencourt tem os detalhes para a gente, direto de Brasília. Oi, Ariane, boa noite. Boa noite, Salsi. José Múcio atualizou o presidente sobre a situação entre Venezuela e Guiana. Ele afirmou que as Forças Armadas estão prontas para apoiar a política externa do Brasil. O Exército Brasileiro anunciou que vai triplicar a estrutura na fronteira com a Guiana e a Venezuela, com a formação de um novo regimento de cavalaria. A estrutura ia ser montada somente em 2025, mas foi antecipada pelo aumento da tensão. Lula já colocou o Brasil à disposição para sediar reuniões para evitar uma guerra entre os dois países. Nesta sexta-feira, o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, assinou 6 decretos para incorporar a região de Essequibo e transformar o território da Guiana em um estado da Venezuela. A área é rica em petróleo. Também nesta sexta-feira, o Conselho de Segurança da ONU se reuniu para tratar desse assunto. O encontro aconteceu a portas fechadas e terminou sem declarações ou comunicados. Salsi. Obrigada, Ariane, pelas informações. Um levantamento revela as profissões que podem ser mais impactadas pelo avanço do uso da inteligência artificial. Quem chega ao condomínio para uma visita ou a trabalho se identifica. Vou no apartamento 114. Quem libera a entrada não está na portaria. O controle é à distância, numa central que monitora as imagens das câmeras e faz contato com o morador. Secretaria, vocês estão conectando o serviço de telefonia na portaria? O prédio contratou o serviço para reduzir o custo com funcionários. O condomínio antigamente tinha 4 funcionários. Com a portaria remota, nós conseguimos suprir toda a necessidade do condomínio com uma redução de custo para o prédio, de até 70%. A tecnologia, segundo este especialista, garante a segurança do edifício. O sistema de portaria remota bem instalado, ele traz sim mais segurança, porque ele torna o processo impessoal. Ou seja, a decisão não fica na mão de um operador, e sim pelo sistema que tem um cadastro específico. A evolução da tecnologia sempre influencia o mercado de trabalho. Pode reduzir vagas, até eliminar atividades ou, por outro lado, gerar novas profissões. Nos próximos anos, as mudanças tendem a ser ainda mais rápidas e algumas funções devem ser as mais afetadas pelos avanços da inteligência artificial, segundo uma pesquisa. O estudo avaliou em que medida, nos próximos 10 anos, atividades em várias profissões poderão ser feitas por meio da inteligência artificial. A pesquisa ela foca em trabalhos ou tarefas que são repetitivas. Tudo aquilo que pode ser repetitivo ou tenha a possibilidade de se agrupar em um conjunto de informações, ela pode ser substituída por essa tarefa em si pode ser substituída por uma inteligência artificial. Segundo o levantamento, a função de caixa deve ser a mais impactada, seguida por profissionais de contabilidade e auditoria e operadores de telemarketing, além de cobradores e porteiros. Quem trabalha nessas atividades demonstra preocupação. Pega muito por ser um setor também que eu gosto muito. Está acostumada já a fazer, eu fico muito preocupada em relação a isso. De ter que parar, ir para outro ramo. Mas as mudanças também podem gerar oportunidades. Os avanços da tecnologia sempre trazem medo num primeiro impacto. Para quem está entrando, já é algo que a gente precisa estudar, a gente já precisa saber como funciona e o que a inteligência artificial pode nos ajudar. Para quem já está lá, olhar para isso como uma oportunidade e também correr atrás para entender como funciona.
O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, sancionou nesta sexta-feira a lei que viabiliza a privatização da Sabesp, Companhia de Água e Saneamento do Estado. O Aguiar Júnior traz as informações para a gente. Oi, Aguiar. Ei, Salcio, boa noite. Com a sanção do governador, a lei que autoriza a privatização da Sabesp foi publicada em uma edição extra do Diário Oficial do Estado nesta sexta-feira. A proposta foi aprovada há 2 dias na Assembleia Legislativa de São Paulo. A nova lei estadual autoriza a desestatização da companhia até 2029. O texto confere poder de veto ao governador de São Paulo em decisões relevantes, como mudança de nome, sede, atividade social e, principalmente, limites de votos para os acionistas. 375 municípios de São Paulo são atendidos pela companhia. Entre os objetivos da privatização está baratear o custo da tarifa de água e esgoto. Salce. Obrigada pelos detalhes, Aguiar. Uma mulher de 29 anos morreu depois de um acidente de trânsito na BR-153, em Goiás. Ela é a segunda passageira de mototáxi que não resiste a uma colisão em uma semana no estado. O serviço de mototáxi é muito popular pelo baixo preço das corridas, mas oferece riscos aos passageiros. Hoje, na BR-153, uma mulher morreu após o piloto do mototáxi perder o controle. Antes, o motoqueiro teve um desentendimento com o motorista. Na quarta-feira, um acidente muito parecido também aconteceu na mesma rodovia, no perímetro urbano de Goiânia. A psicóloga Laura Alvarenga, de 32 anos, morreu depois de cair de uma moto por aplicativo e ser atropelada por um caminhão que seguia logo atrás. O caminhoneiro fugiu. Goiânia, assim como a maior parte das cidades brasileiras, não tem uma regulamentação específica sobre os protocolos de segurança para mototáxi por aplicativo. Outras capitais já se mobilizam sobre o assunto. Em São Paulo, o serviço foi suspenso pela Prefeitura em janeiro. Em Belo Horizonte, a Superintendência Regional do Trabalho também decidiu manter a modalidade suspensa até que seja regulamentada. Na semana passada, uma passageira morreu depois de sofrer um acidente na capital mineira. No Rio de Janeiro, o serviço é regulamentado e conta com 30 mil mototaxistas. Uma das exigências é que o passageiro sempre esteja de capacete, como determina a legislação. Os condutores só podem trabalhar após passarem por um curso no Detran. Trabalhar e transportar passageiros em cidades sem regulamentação aumentam os riscos. Rafael, de 28 anos, é motociclista por aplicativo e sobreviveu a um grave acidente há 1 mês em Goiânia. Ele continua internado no hospital, onde vai fazer uma cirurgia para amputar o pé. Graças a Deus, meu passageiro ele caiu para a esquerda e só ralou o braço. Só que eu caí para a direita e o caminhão passou por cima das minhas 2 pernas. Uma brasileira condenada por tráfico internacional de drogas em 2018 na Índia voltou nesta sexta-feira ao Brasil. Ela chegou com um filho de 4 anos que vivia com a mãe no presídio indiano desde o nascimento. Depois de 5 anos, Célia pôde finalmente conhecer o neto e reencontrar a filha que estava presa na Índia. Angélica Souza, de 33 anos, foi condenada quando ainda estava grávida. O menino, hoje com 4 anos, cresceu num presídio de Nova Delhi. Não conheço meu neto, agora eu vou conhecer agora. Vai muitos anos que eu não vejo minha filha. Angélica vivia com um namorado em Tupã, no interior paulista. Sem que a família soubesse, ela embarcou para a Índia com cápsulas de cocaína no estômago. Foi presa ao desembarcar. A OAB do Rio de Janeiro atuou para conseguir a transferência da presidiária para o Brasil e assim resgatar a criança. Nós tentamos por várias vias diplomáticas e a forma encontrada foi transferir o cumprimento da pena da mãe e ela vindo junto para poder oportunizar que ele saísse do presídio de Nova Delhi e pudesse se reintegrar com a família dele. No Brasil, Angélica seguirá cumprindo numa penitenciária a pena de 10 anos imposta pela justiça indiana. De acordo com a legislação brasileira,
Como ela já cumpriu mais da metade da condenação, poderá em breve progredir para o regime semiaberto. Enquanto isso, a criança ficará sob a guarda provisória da avó materna. Nossa, isso é uma alegria. Os irmãos dele agora vão conhecer ele. Depois de uma viagem de mais de 20 horas, o menino chorou muito ao ser separado da mãe. Ele tem cidadania brasileira, mas ainda não fala português. Agora, pela primeira vez, vai conhecer o mundo longe das grades. O Ministério Público conseguiu o bloqueio de 106 milhões de reais em bens do ex-governador do Rio de Janeiro, Luiz Fernando Pezão, e outros 2 réus. Eles respondem por ação por improbidade administrativa. O Marcos Marinho tem os detalhes. Oi, Marcos. Oi, Salsi, boa noite para você. Pela ação, os réus, entre eles o ex-governador Pezão, teriam provocado um prejuízo de mais de 912 milhões de reais no Rio Previdência. A decisão liminar que acolheu o bloqueio destaca que no governo Pezão foram identificados indícios de gestão irresponsável no fundo que arrecada verbas para aposentados e pensionistas dos servidores do Estado. O resultado foi sentido em 2016, quando o déficit no Rio Previdência gerou um atraso no pagamento dos benefícios e aumentou a crise financeira no Estado. O ex-governador Luiz Fernando Pezão ainda não se pronunciou sobre o bloqueio. Salsi. Obrigada, Marcos. O Banco Central anunciou que o Pix automático, com a possibilidade de pagamentos agendados, vai começar a operar no Brasil a partir de outubro do ano que vem. A nova modalidade do Pix vai permitir que o cliente agende previamente pagamentos, que já sabe que vai precisar fazer a empresas e concessionárias de serviços. A versão automática pode ser usada, por exemplo, para pagar contas de água e luz, mensalidades de escolas e faculdades, condomínio, serviços de internet e até parcelamento de empréstimos. Na prática, o serviço substitui o cheque pré-datado, que quase não é mais usado. A boa notícia é que não haverá taxa para pessoas físicas. Esse tipo de pagamento já pode ser feito hoje pelo débito automático, mas o Banco Central prevê que o Pix automático tem potencial para aumentar a eficiência, diminuir custos e reduzir a inadimplência, além de tornar os pagamentos mais práticos. Hoje, para você fazer esse débito automático, o banco tem que ter um convênio com o CNPJ, com o comerciante, né? Então já pensou quantos contratos que não existem no mercado hoje para poder fazer o débito automático? Vai acabar tudo isso. Então, basta o comerciante ter um contrato ou um convênio com um banco e simplifica e muito. Automaticamente, ele vai ter acesso a um mercado que ele não tem hoje. Em 3 anos, são quase 700 milhões de chaves Pix registradas no Brasil, 144 milhões de pessoas e mais de 13 milhões de empresas já utilizaram a ferramenta. A previsão do Banco Central é que o novo serviço esteja disponível a partir de outubro do ano que vem. Os bancos que não cumprirem o prazo e não passarem nos testes de eficiência do sistema poderão ser multados. E o Ministério da Saúde anunciou um investimento de 250 milhões de reais para combater a dengue. É principalmente dentro de casa que a contaminação acontece. Segundo o Ministério da Saúde, quase 75% dos criadouros do mosquito que transmite a dengue estão nos domicílios em locais como vasos e pratos de plantas, garrafas e outros objetos que acumulam água parada. Até 4 de dezembro deste ano, mais de 1.600.000 casos de dengue foram registrados no Brasil, um aumento de quase 16% na comparação com o mesmo período do ano passado. Mais de 1.000 pessoas morreram. Beatriz já teve dengue e lembra como foi difícil. Tive que ficar bastante em casa, tomar bastante líquido, tive que tomar bastante água de coco, tomei também os medicamentos, então tem que ter aquele cuidado. Fiquei mais de uma semana de repouso até ter essa melhora. O atual cenário preocupa o Ministério da Saúde, que anunciou hoje o investimento de 256 milhões de reais no fortalecimento da vigilância contra a dengue, a zika e a chikungunya, as 3 doenças que são transmitidas pelo mesmo mosquito. Entre as medidas está a campanha de conscientização com direito a visitas de agentes em residências. A gente vê que muitas vezes lugares inusitados para um primeiro olhar são foco
né, potencial para a disseminação da doença. Então, vamos estar atentos e receber bem os nossos agentes de endemia que cumprem um papel fundamental nesse processo. Depois de aprovar a inclusão da vacina contra a dengue no Programa Nacional de Imunizações, a Comissão Nacional de Incorporações de Tecnologia no Sistema Único de Saúde abriu consulta pública de 10 dias sobre o tema. Segundo a ministra da Saúde, a decisão sobre a incorporação da vacina da dengue ao SUS será tomada ainda este ano. Agora, guerra no Oriente Médio. As Forças Armadas israelenses atingiram cerca de 450 alvos na faixa de Gaza. Foi o ataque mais intenso desde o fim da trégua no conflito contra o Hamas. Os soldados israelenses estão em Khan Yunis, a maior cidade da região sul do território palestino. Neste vídeo, os militares entram em prédios e procuram por túneis usados pelo grupo terrorista. Do alto, bombas caem sobre Gaza durante o dia todo. A operação também acontece pelo mar. Israel disse que só nesta sexta-feira atingiu cerca de 450 alvos ligados ao Hamas. Hoje, 2 reservistas israelenses morreram durante as operações. Pelo menos 420 militares israelenses morreram até agora na guerra contra o Hamas. É o maior número desde 2006, quando Israel enfrentou o Hezbollah no sul do Líbano. Hoje foi enterrado o filho de um general que integra o gabinete de guerra do governo israelense. Gadi Eisenkot se emocionou no funeral do filho e prometeu aumentar a ofensiva para defender Israel. Hoje, o secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, pediu cessar-fogo em Gaza e afirmou que a situação atual é uma ameaça à segurança global. Os Estados Unidos vetaram uma resolução do Conselho de Segurança que apela por um cessar-fogo humanitário imediato. Os americanos dizem que uma interrupção agora iria germinar uma guerra futura. Israel diz que só quando o Hamas for eliminado será possível ter paz. Enquanto os combates continuam, integrantes do Congresso brasileiro estão em Israel em apoio ao país. Nós do Parlamento, especialmente do Grupo de Amizade Brasil-Israel, estamos com o país e queremos deixar claro que a maior parte da população brasileira apoia Israel. Nós somos nações irmãs e que Israel pode contar sempre com o apoio do povo brasileiro. Carlos Viana se reuniu ainda com o porta-voz do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu para fazer um apelo pela liberdade do brasileiro que foi sequestrado pelo grupo terrorista. Michel Nisenbaum, de 59 anos, desapareceu no início do conflito. Nós sabemos o que o Hamas é capaz de fazer. Por isso, Israel está comprometido em tirar todas as pessoas de lá, afirmou Mark Regev. O Jornal da Record foi até uma base naval no sul de Israel para conhecer a primeira unidade a responder ao ataque do Hamas pelo mar. Em entrevistas exclusivas, militares contam os momentos que antecederam a invasão e como eles evitaram um massacre ainda maior. Foi graças a uma frota de embarcações como esta que a invasão dos terroristas pelo mar foi contida rapidamente no dia 7 de outubro. A base de Ashdod fica a cerca de 40 quilômetros do centro de Tel Aviv. O local é responsável pelo patrulhamento da costa, desde Rafah, no sul da faixa de Gaza, até a cidade de Hadera, no norte de Israel. Uma faixa de aproximadamente 150 quilômetros. Esse trabalho é feito por embarcações com equipes de 10 a 15 militares, treinados para enfrentar qualquer situação. Foi essa base no sul de Israel que identificou a invasão dos terroristas pelo mar. Uma tenente viu no radar os barcos em alta velocidade vindo em direção a Israel. Ela então acionou navios de guerra, como esse, que já estavam em patrulhamento em alto mar. Eu acordei às 6h30 da manhã com as sirenes. Recebi uma chamada da sala de controle e vi nos monitores os barcos pequenos atravessando a fronteira. Alguns iam em direção à praia, enquanto outros seguiam para o norte, contou Choval. A tenente conhece a praia em detalhes e sabia que acontecia algo muito sério. Nós podíamos ouvir pelo rádio os nossos colegas agitados, mas não houve um momento em que alguém não sabia o que fazer, ela lembra. O Major Tamir nos levou para conhecer melhor o navio Dvorah. Por fora, a embarcação é equipada com 2 armas que disparam munições como estas.
Foi o que aconteceu no dia 7 de outubro, quando os tripulantes encontraram os terroristas. O propósito dessas armas é eliminar ameaças no mar e na terra. Então, mesmo quando os terroristas chegaram à praia, o canhão conseguiu, do mar, eliminar muitos deles, afirma o major. Por dentro, o navio é preparado para passar vários dias no mar, com dormitórios, banheiro e cozinha. Mesmo quando está ancorado na base, é o navio o local onde os militares passam a maior parte do tempo. O comandante fica nesta sala de controle, cheia de radares e câmeras. O navio tem autonomia para ficar quase uma semana fora da base e chega a uma velocidade de mais de 70 km por hora. A bordo, sempre há um engenheiro responsável por consertar o navio. Na invasão do Hamas há 2 meses, o alerta também chegou a essas embarcações menores que navegam em alta velocidade. Os militares nesses barcos conseguiram conter terroristas que nadavam em direção ao território israelense. Um sentimento de dever cumprido, conta esse sargento. São pessoas que tentaram te machucar sua família, seus amigos, então você faz de tudo para se defender e defender seu país. É exatamente por isso que estamos aqui. Definitivamente foi o maior desafio emocional e físico da minha vida, relembra a tenente. O filho do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, foi acusado em uma investigação de sonegação de impostos. Ao todo, são 9 denúncias de fraude fiscal. Esta é a segunda vez só neste ano que Hunter Biden é alvo da justiça americana. O filho do presidente dos Estados Unidos é acusado de fazer manobras ilegais para evitar o pagamento de impostos ao governo. Ele teria sonegado quase 7 milhões de reais entre 2016 e 2019. Segundo os promotores, Hunter Biden apresentou notas fiscais falsas e declarações de imposto de renda manipuladas, que não representam seu verdadeiro estilo de vida. O texto do processo diz que em 4 anos de sonegação, ele ganhou mais de 34 milhões de reais. E teria gasto com hotéis, carros de luxo, roupas, garotas de programa e drogas. Hunter tem 53 anos de idade. Se for condenado, pode pegar até 17 de prisão. Além disso, o filho de Joe Biden é acusado de usar o nome do pai para fazer negócios em outros países. Boa parte da renda dele teria vindo de consultorias a uma empresa de gás da Ucrânia. O julgamento de Hunter Biden pode acontecer ao mesmo tempo em que o pai estará tentando a reeleição no ano que vem, o que pode influenciar na popularidade do democrata. Republicanos alegam que o atual presidente tem envolvimento nos negócios do filho. As acusações levaram à abertura de um inquérito e a um pedido de impeachment em setembro deste ano. À frente da investigação está um procurador federal indicado durante o mandato do ex-presidente Donald Trump. A defesa de Hunter Biden declarou que tudo não passa de perseguição política. Aqui no Brasil, o presidente do São Paulo, Júlio Casares, foi reeleito nesta sexta-feira e vai comandar o tricolor paulista até 2026. Casares foi eleito com 194 votos. A chapa do atual presidente foi a única a registrar candidatura. Ainda assim, precisava passar pela eleição do Conselho Deliberativo, que optou pela permanência dele no comando da equipe nos próximos 3 anos. E o que nós vamos tentar prosseguir é focar na continuidade da competitividade esportiva. Competitividade é uma palavra. Vamos focar no equilíbrio e continuidade dessa questão financeira, alongando a sua dívida e trabalhando para que a gente diminua, sem comprometer o lado competitivo. Também foram escolhidos os novos presidentes do Conselho Deliberativo e Conselho de Administração. A vitória de Casares coroou uma administração que, dentro de campo, recolocou São Paulo no caminho das conquistas. Em 2021, no primeiro ano dele na presidência, o time venceu o Campeonato Paulista. E agora, em 2023, veio o título inédito da Copa do Brasil. Manter jogadores fundamentais para o time, como Lucas Moura, e ainda reforçar a equipe será um dos desafios de Casares nessa nova gestão. Eu estou otimista. Agora, é um processo, nós vamos continuar conversando, independente de proposta A, B ou C, eventual que ele tenha, nós respeitamos muito o atleta. Estamos otimistas, vamos fazer de tudo para que ele continue e esse talvez, junto com o Luiz Gustavo e com o Eric, sejam os reforços efetivos que a comunidade espera.
E a FIFA, a entidade máxima do futebol, vai analisar o afastamento do presidente da CBF, Edinaldo Rodrigues. Edinaldo Rodrigues, presidente da CBF, foi afastado do cargo porque o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro julgou ilegal um termo de ajustamento de conduta firmado entre a entidade e o Ministério Público no ano passado. Era esse termo que tinha garantido o cargo ao presidente Edinaldo Rodrigues por 4 anos. Os magistrados decidiram por unanimidade que o MP não tem legitimidade para interferir em assuntos internos da CBF, que é uma entidade privada. O atual presidente do Superior Tribunal de Justiça Desportiva, José Perdiz, vai assumir o cargo provisoriamente, por 30 dias, até que haja uma nova eleição para a presidência da entidade. Edinaldo assumiu a CBF em 2021, depois que o ex-presidente Rogério Caboclo foi afastado por denúncias de assédio moral e sexual contra uma funcionária. Na gestão de Edinaldo, a seleção brasileira não brilhou em nenhuma competição. A seleção principal na Copa do Mundo, né, do Catar foi mal, a seleção feminina também foi mal no Mundial, as seleções de base sub-20 perdeu para Israel no Mundial, sub-17 perdeu para o Irã. Então, né, nas eliminatórias o Brasil está patinando, né, vai mal. A FIFA não permite interferência externa nas entidades associadas e pode até vetar a participação da seleção e de clubes brasileiros em competições internacionais. E a crise na CBF também pode desvalorizar a marca da única seleção pentacampeã do mundo. Porque afeta patrocinadores, afeta a imagem do futebol brasileiro no mundo, uma série de outras coisas. No meio desse imbróglio jurídico, uma coisa é certa: o prejuízo técnico para a seleção brasileira, que está com um treinador interino que não sabe até quando vai ficar no cargo, o que atrasa a preparação do time para disputar a Copa América no ano que vem e a Copa do Mundo de 2026. No fim do ano passado, Edinaldo Rodrigues divulgou ter acertado com o atual técnico do Real Madrid, Carlo Ancelotti, para comandar a seleção brasileira, assim que terminar o contrato dele com o time espanhol no meio do ano que vem. Com o afastamento do presidente, a vinda do técnico parece improvável. Nenhum técnico de ponta virá assumir a seleção brasileira depois desse escândalo. O Ancelotti não vem e ele já tem a proposta para a renovação do Real Madrid. O que acontece hoje na CBF é um vexame internacional e inesquecível. Nem a CBF nem a FIFA quiseram comentar o afastamento do presidente Edinaldo Rodrigues. E torcedores do Grêmio se reuniram nesta sexta-feira no aeroporto de Porto Alegre para se despedir do atacante Luís Soares. O craque uruguaio deve agora se juntar a Lionel Messi no futebol americano. Um cara que vai ficar na memória da torcida. Centenas de torcedores foram ao aeroporto Salgado Filho para se despedir do novo ídolo. Antes de deixar o Rio Grande do Sul, Luís Soares, de 36 anos, apareceu ao lado da esposa e dos 3 filhos. Acenou para os torcedores e posou para fotos. Uma mistura de alegria com tristeza, né? Uma alegria de ter o cara aqui com nós e a tristeza que ele tem que partir, né? O craque deixou a capital gaúcha para curtir as férias. Ele ainda não confirmou onde vai jogar em 2024, mas está perto de assinar com o Inter Miami, onde joga Messi. Necesito descansar, disfrutar de ellos y después el destino sabrá dónde me tocará, pero no tengo ninguna prisa, sino que disfrutar ahora y después ver qué pasa. Jogando pelo Grêmio, o uruguaio fez 29 gols e foi um dos destaques do Brasileirão. Soares é o 4º maior artilheiro em atividade no mundo. Aqui no Brasil, participou de 53 jogos pelo Grêmio, além de ser vice-campeão brasileiro numa campanha histórica do time que havia acabado de subir da Série B. O atacante conquistou 2 títulos pelo clube gaúcho. Por aqui, venceu o Gauchão e a Recopa Gaúcha. No mundo com mais gols que Soares e que ainda jogam só Cristiano Ronaldo, Messi e Lewandowski. No domingo, na última vez que Soares jogou na arena do Grêmio, o clube fez uma festa de despedida.
Na coletiva, Renato Gaúcho, que é um dos maiores ídolos da história do time, presenteou o uruguaio com um DVD com os gols que marcou quando era jogador. Se tiver um tempinho... Não acredito, cara. Você pode assistir meu DVD, tá? Foi um ótimo jogador para decidir jogos. Valeu muito a pena. Este foi o Jornal da Record. Outras informações no Fala Brasil, edição de sábado, às 7h30 da manhã. Você fica agora com Fala que eu te escuto. Record, 70 anos, tem a sua cara. Boa noite, cuide-se, tchau.